O alerta que a gente faz hoje é sobre uma doença que no Brasil atinge mais de 13 milhões de pessoas, o que representa quase 7% da população. Esse número está crescendo e pode ser que você tenha diabetes e nem saiba disso. Você vai conhecer mais e aprender a respeito disso e conviver bem com a doença. Aqui conosco o doutor André Teles. Boa noite, doutor André. Sempre é uma satisfação em recebê-lo, tá bom? E eu já quero aproveitar para convidar você para ligar para a gente aqui para 3216-5115, tá bom? E tirar as suas dúvidas a respeito dessa doença que é o diabetes. André, a gente sabe que uma grande parte da população tem o diabetes, sabe disso, e muita gente nem sabe que tem, né? Porque ela não tem não dá muitos sinais e sintomas de que ela está presente. Mas, e aí, o que fazer quando você descobre que tem o diabetes? Pois é, Gilmar, boa noite a todos. Nós resolvemos falar sobre esse tema porque é uma doença grave e muitas vezes silenciosa, né? Muita gente, como você disse, tem diabetes e acredita que a metade nem sabe disso, né? Calcula-se que no Brasil 13 milhões de pessoas têm diabetes e quem convive com a doença sabe que quantos cuidados são necessários para lidar diariamente com o problema, né? De cada 10 pessoas que começam a controlar o diabetes com medicamentos e mudanças de hábitos, apenas 4 conseguem se cuidar direito, né? O diabetes é uma doença sem cura, mas que tem controle e por isso o tratamento deve ser contínuo. Um erro frequente dos pacientes é parar com os remédios porque não sente nada ou acha que já terminou o tratamento. A doença ataca todos os órgãos do corpo, mas os vasos e o coração são os órgãos mais atingidos. O diagnóstico precoce é, mais uma vez, a chave do sucesso no tratamento dessa doença. Ok. Na verdade, eu fiquei surpreso quando você falou que o diabetes não tinha cura. Eu achei que podia reverter com o médico, mas não tem cura. Não tem cura, Gilmar. Que coisa. O diabetes, você tem um controle adequado. Se você usa medicamento, você toma as medicações, faz dieta, você consegue controlar o diabetes, mas uma vez diagnosticado, ele não tem cura. Qual é a diferença dos diabetes tipo 1 e tipo 2? Sabemos que tem esses dois tipos. Qual é a diferença de um para o outro? A gente, principalmente nas crianças, a gente vai ver o diabetes tipo 1. Mas olha só, eu preparei aqui, temos dois tipos. O diabetes tipo 1 é quando não há reserva nenhuma de insulina, é uma falência do pâncreas e o tratamento deve ser feito prioritariamente, né, com injeção de insulina. Geralmente acontece nas crianças. Já o diabetes tipo 2, ele é uma deficiência progressiva do hormônio insulina que metaboliza a glicose, é produzido pelo pâncreas, e o tratamento inicial ele começa com medicamentos orais, chega uma hora que infelizmente termina tendo que tratar com injeções. Geralmente o diabetes tipo 1 é exclusivo da criança, mas como não tem cura, criança, adulto. Já o diabetes tipo 2 ele começa mais tarde, já no adulto. Ok, quem está conosco, André, é a dona Maria Eulínia, é isso? Lá do Valentina. Dona Maria Eliane. Boa noite, dona Maria Eliane. Boa noite, Gilmar. Um prazer falar com você. A satisfação é toda nossa. André. Eu sou diabética há muitos anos. No começo, eu me relaxei. Quando a médica passou os medicamentos, eu achava que era uma brincadeira. Faz muitos anos. E agora eu estou na base da insulina. E saiu uma bolha debaixo do meu pé direito, que quase que eu perdia meu dedo. E agora está saindo no outro lado do dedo, do dedo do pé esquerdo. Esquerdo e o direito dá os dois, com o mesmo problema. Eu queria saber qual é o tratamento. Olha só, dona Eliane, muita gente acha, por ser uma doença assintomática, tem gente que só se toca da importância do tratamento quando vem as complicações. Uma complicação dela é o que a gente chama de vasculopatia periférica, um entupimento de várias artérias, principalmente dos membros inferiores dos pés, a gente fala até em pé diabético, que é causa frequente de amputação. O tratamento nesses casos é procurar um cirurgião vascular para ver o caso, mas principalmente controlar bem o diabetes, fazer o uso da insulina, manter a taxa de glicose no sangue sob controle. Como a senhora falou, o diabetes cobra um passado de descontrole, então não adianta você esperar a complicação para começar a se tratar corretamente. Ok, André, o diabetes é uma doença aí praticamente que dependendo da fase assintomática, mas quando ela começa a dar os sinais, os sintomas, quais são esses sintomas? A gente fala que no adulto, olha só, a gente tem por exemplo, quem tem uma fome exagerada, que come e não melhora, alteração frequente do peso, tanto para mais como para menos, mas a gente vai ver que frequentemente, imagina que você está perdendo peso sem fazer dieta, tem algo errado, pode ser diabetes.
urina sem parar, muita urina, às vezes uma urina espumosa, mas que o que chama a atenção é um grande volume urinário, desânimo, cansaço, fraqueza, às vezes infecções frequentes de pele, a mulher às vezes corrimento frequente, alteração vaginal frequente, muita sede e dificuldade para enxergar. Esses são alguns dos sinais que pode ser diabetes e aí você precisa fazer uma consulta, avaliar seu nível de glicemia. A obesidade é um fator importante, a pessoa muito obesa, ela deve se preocupar com a questão do diabetes, é bom fazer um exame sobre isso? Eu diria, Jomar, que a obesidade é o principal fator de risco para o diabetes tipo 2, né? O obeso, ele precisa de muita insulina para conseguir metabolizar o açúcar em excesso. E aí acaba que o pâncreas vai entrando em falência. A gente fala que um pré-diabetes ou uma intolerância aos carboidratos é um estado que o corpo consegue com muita dificuldade controlar a glicemia. E a gente diz que obesidade tem alteração de colesterol, triglicerídeos, tem muito açúcar em excesso e aí o pâncreas acaba trabalhando demais. Então, o principal fator para o diabetes é a obesidade. Quem está conosco também, doutor André, é a dona Inácia. Boa noite, dona Inácia. Boa noite. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Porque eu queria tirar uma dúvida com o doutor, porque eu tenho um filho que está com 19 anos e faz um ano que ele descobriu que é diabético tipo 1, só que nunca, desde 2000 fazer os exames, mas nunca a gente notou que ele ia ser um diabético. Olha só, às vezes é complicado você imaginar, não tem como prever que uma pessoa vai se tornar diabético tipo 1. E a idade, às vezes, é bem criança, bem pequeno, às vezes grande. Para a senhora ter uma ideia, isso é tão sério que, às vezes, o primeiro sintoma do diabetes tipo 1, por ter falência total de insulina, deficiência total, é coma. Então, aquela pessoa que entra em coma e a gente não sabe por quê, quando vê o nível de glicose que está exageradamente alto, pode ser diabetes tipo 1. Então, não há como prever, não há sintomas, mas é bom ficar atento na criança que está urinando muito, com desânimo, alteração de peso, pode sim ser diabetes tipo 1. André, como é que se explica, por exemplo, a presença dessa doença tipo 1 na criança? Onde é que ela surge? É uma questão genética? A mãe transmitiu, a mãe era diabética e transmitiu para o filho? Como é que isso funciona? No caso do diabetes tipo 1, a gente fala de uma doença autoimune, né? Anticorpos da própria pessoa, elas começam a atacar células do próprio corpo. No caso do diabetes tipo 1, o foco são as células beta do pâncreas, né? As ilhotas pancreáticas que produzem insulina. Então, vem os autoanticorpos e destroem essas células. Então, por isso que dependendo do grau de ativação, você se torna diabético mais cedo ou mais tardiamente. O diabetes tipo 1, a gente não fala que a herança genética é tão importante, principalmente no tipo 2. Mas há sim algum componente genético sobre isso. Quem está conosco, André, é o seu Sebastião. Boa noite, seu Sebastião. Alô, seu Sebastião, boa noite. Ok. O seu Sebastião, na verdade, ele deixou a pergunta, né? Ele ia participar, mas acho que a ligação dele caiu. Ele quer saber o seguinte, se o diabético pode tomar cerveja? Essa é a dúvida dele. Olha só, de fato, as bebidas alcoólicas, de uma forma geral, elas costumam aumentar muito o nível de glicose no sangue. Então, se o diabetes é bem descompensado, você tem dificuldade de compensá-lo, ele atrapalha muito a compensação. Então, a gente não recomenda diabéticos que bebam e principalmente cerveja que tem muito carboidrato. É uma bebida fermentada que tem muito carboidrato, piora a triglicerídeo. Então, de uma forma geral, a gente não recomenda a bebida alcoólica para diabetes por conta dessa dificuldade de compensação. Ok, então obrigado, André, por mais uma participação sua aqui. Sempre uma satisfação recebê-lo e sempre de maneira bastante esclarecedora. Estamos já na expectativa do nosso próximo encontro, quarta-feira que vem, em mais um Alerta Saúde. Obrigado, Gilmar.